Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia a todos que nos acompanham na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprimentar a todos. De forma especial, cumprimentar o deputado Mauro, que hoje vem de gravata verde, em homenagem a Chapecoense. Então, cumprimentá-los. Senhores parlamentares, cumprimentar também todos que nos acompanham em suas residências e também aqui, junto conosco nesta reunião. Foi distribuído aos senhores parlamentares a ata da 9ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. A ata foi distribuída a todos os gabinetes, conforme de praxe pela assessoria desta casa, e coloco a mesma, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata da 9ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura em votação. Favoráveis primeiros como estão, aprovada a ata conforme distribuído ao gabinete dos senhores parlamentares. Passo os senhores parlamentares a fazer a leitura dos projetos, a apreciação dos projetos da pauta do dia pela ordem de chegada. Inicialmente, faço, então, presidente, pela ordem. Deputado João Amin com a palavra. Se os demais deputados permitirem, eu gostaria de furar a fila. A deputada Luciane Carminati, ela tem uma audiência pública agora aqui no lado. Certo. E a audiência pública da comissão da qual eu sou presidente. Então eu relataria, ele só abrir e votaria para a reunião. Obviamente que se os demais deputados concordarem. Acho que não há problema nenhum, mas farei, como sempre, a consulta aos senhores parlamentares, consulto a todos para a possibilidade de inversão de ordem. Aprovado com a palavra, deputado João Amin. Obrigado, senhores deputados, público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, pela Rádio Digital e também aqui na estrutura da CCJ. Primeiro, presidente, eu gostaria de retirar de pauta o projeto de lei 186.4 de 2016 e dar sequência aos relatórios. Primeiro é um pedido de diligência ao projeto de lei 268.5 de 2016, de autoria do deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a obrigação dos pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários de informarem à Polícia Ambiental de Santa Catarina fatos e situações com indícios de maus tratos aos animais por eles atendidos e adota outras providências. Considerando a necessidade de colher subsídios dos órgãos públicos e instituições afetos à matéria em estudo, antes de emitir parecer conclusivo nessa comissão, solicito a diligência à Polícia Militar Ambiental, por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil, bem como a Associação Catarinense de Proteção aos Animais, a ACAPRA, a Associação Nacional de Clínicas Veterinárias de Pequenos Animais em Santa Catarina, para que se manifestem quanto à proposição em referência. Em discussão, pedido de diligência ao projeto de lei 268.5/2016. Diligência à Polícia Militar Ambiental por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil, bem como a Associação Catarinense de Proteção aos Animais, a ACAPRA, e a Associação Nacional de Clínicas Veterinárias de Pequenos Animais em Santa Catarina. Em discussão, em votação. Favoráveis como estão, aprovado o pedido, o requerimento de diligência do deputado João Amin. Também pedido de diligência ao projeto de lei 339.3 de 2016, de autoria do deputado Patrício Destro, que altera artigo 4º da lei número 15431 de 2010, que proíbe a realização de trotes nos estabelecimentos educacionais públicos, estaduais e privados e adota outras providências para que os estabelecimentos educacionais que apoiem e promovam o trote cidadão recebam o selo Universidade Cidadã. Considerando a necessidade de colher melhor subsídios, peço a diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação quanto à proposição em referência. Em discussão, pedido de diligência apresentado pelo deputado João Amin ao PL 339.3/2016. Diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim de que encaminhe os autos de manifestação para a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado o requerimento de diligência do deputado João Amin. Eu tenho também um extra pauta, presidente, mas aí deixo para o fim da sessão. Para o fim, ok. Senhores parlamentares, então, pela sequência da ordem de chegada,
passo a fazer o relatório das matérias. Primeiramente, parecer ao projeto de lei complementar 7.3/2017. Projeto este que altera a Lei Complementar 636 de 2014, que institui a região metropolitana da Grande Florianópolis e a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, a SUDERF, estabelece outras providências. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Governo do Estado, tramitando em regime de urgência, que pretende alterar a Lei Complementar 636 de 2014, que institui a região metropolitana da Grande Florianópolis, com vistas a atualizá-la em face da Lei Federal 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto da Metrópole. Justificou-se o pedido de tramitação no regime de urgência, a qual a presente proposição se encontra submetida nos moldes do artigo 53 da Constituição do Estado de Santa Catarina, em razão da premência em redefinir as competências metropolitanas, em especial para que se possa adotar medidas legais, objetivando atender exigências do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado, notadamente as relativas à implantação e à operação do sistema de transporte coletivo previsto no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis. Da análise da proposta, verifico se encontra articulada com 11 artigos, trazendo as seguintes alterações à Lei Complementar instituidora da Região Metropolitana de Florianópolis. O artigo 1º insere no rol dos objetivos da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, dentre outros, o de integração da gestão das funções públicas de interesse comum dos municípios, em consonância com o disposto na Lei Federal 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole, mais precisamente nos artigos 6, 7 e 8, integrantes do capítulo 3º, que trata a governança interfederativa de regiões metropolitanas. No item 2º, por sua vez, o artigo 2º estabelece que as políticas públicas da região metropolitana de Florianópolis são supervisionadas pela Secretaria de Estado do Planejamento. Esta alteração decorre da extinção da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis. O artigo 3º passa a estabelecer as diretrizes gerais e específicas que pautarão a situação da superintendência. No artigo 4º, altera as atribuições da SUDERF de forma a inserir atribuições executivas relativas às atividades inerentes às funções públicas de interesse comum, inclusive a atribuição de prestação de serviço. Além disso, vincula a atuação da SUDERF ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Florianópolis, previsto no artigo 10º da Lei Federal 13.089 de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole. Também submete a atuação da SUDERF ao controle social e estabelece que a SUDERF será fiscalizada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Santa Catarina, no que concerne à prestação dos serviços. No artigo 5º, inclui dentre as matérias a serem homologadas pelo Colégio Superior da Região Metropolitana, composto basicamente por secretários de Estado e prefeitos, o Plano Integrado de Desenvolvimento da Região Metropolitana e suas revisões. No artigo 6º, fica substituído o representante da extinta Secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis pelo representante da Secretaria de Estado do Planejamento, no Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana. No artigo 7º, altera a atribuição do CODERF no que tange ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana, passando de órgão responsável pela sua promoção para órgão responsável pela elaboração e revisão do plano. Por sua vez, no artigo 8º, insere dispositivo de lei complementar em que, regulando a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana na forma prescrita pelo artigo 12 do Estatuto das Metrópoles. No artigo 9º, incrementa as fontes de receita da SUDERF. O artigo 9º, além de incrementar as fontes de receita da SUDERF, autoriza o Estado, mediante contrapartida dos municípios integrantes da região metropolitana e por meio de lei específica, a transferir para a SUDERF os bens e patrimônios que ela tiver.
Na forma do artigo 10º, fica executado o primeiro provimento dos cargos de superintendente, diretor técnico e diretor administrativo e financeiro da SUDERF da regra constante do artigo 20 do caput da lei complementar, objeto das alterações de análise que prevê a formação de lista no âmbito da região metropolitana de Florianópolis, composta dos candidatos a cargos mencionados, dentre os quais o governador nomeia o escolhido. E no artigo 11º contém a cláusula de vigência que se dará a partir da data da publicação da lei almejada. Senhores, essas são as principais alterações e dentro delas verificou-se que há toda a questão constitucional respeitada e diante do exposto, vez que respeitados esses aspectos e conforme o regimento interno desta Casa, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 7.3/2017 no âmbito desta comissão, conforme o texto original. Por isso, coloco em discussão o parecer pela aprovação ao PLC 07.3/2017. Senhor presidente, senhor presidente. Com a palavra o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, eu vou solicitar a vista em gabinete do presente projeto de lei, complementar, mas sem deixar de fazer alguns comentários. Pois não. Não há mais como a Fazenda Pública em Santa Catarina aguentar vinculação de eventual receitas do Estado. A superintendência estão sendo veiculadas receitas como, por exemplo, direito creditórios de participação, quer dizer, fica o Estado autorizado, né? A Assembleia Legislativa está tendo os seus preceitos constitucionais usurpados. Ela autoriza o Poder Executivo, vai autorizando o Poder Executivo, vai autorizando o Poder Executivo, e o Poder Legislativo vai ficando cada vez com menos tarefa a cumprir conforme determina a Constituição. E um desses exemplos que quero citar diz respeito e ao artigo 9º, que diz o seguinte, né? Pode ser passado para a superintendência ações preferenciais ou ordinárias excedentes ao necessário para assegurar o controle acionário do Estado. Cotas de titularidade do Estado em fundos especiais e de investimento. Que fundos são esses? Títulos da dívida pública emitidos na forma da legislação em vigor. Crédito inscrito na dívida ativa estadual, administrativa e judicial, bem como recursos arrecadados com os pagamentos desses créditos. Certificados ou outros títulos de créditos emitidos pelo Estado ou por empresas estatais sob controle deste. Por exemplo, direitos creditórios de participação e compensação condicional de que o Estado seja titular, além daqueles previstos. E vai além outros bens e direitos de titularidade direta ou indireta do Estado, inclusive créditos decorrentes de obrigações tributárias, recursos federais, estaduais, ou de outra forma oriundos de suas participações constitucionais, cuja transferência independa de autorização legislativa específica na forma da legislação em vigor. E ainda mais, esta Casa, com esse projeto, ela dá à SUDERF, né, poderes para alienar, gravar com direitos, ônus, encargos e garantias, bens e direitos de titularidade e ainda constituir obrigações de qualquer natureza sobre elas, inclusive de natureza creditória, com a finalidade de assegurar ou contra-garantir nos termos da legislação em vigor o cumprimento das obrigações decorrentes das operações de crédito que vier a contratar, bem como o pagamento de aportes de recursos e de contraprestações públicas assumidos nos contratos da parceria público-privada que vier a celebrar. Deputado Cobalcini, mas uma completa usurpação de poderes. Não tem mais como. Se vossas excelências fizeram um estudo do PRODEC, deputado Zenei Cascar, do PRODEC
toda a receita do PRODEC hoje já está praticamente vinculada. Então, os fundos especiais, que fundos especiais são esses que não se nomina? A redação de muitos desses artigos parece que são genéricos, dando poderes. Senhor presidente, eu peço visto, como disse, mas faço questão de fazer esses comentários para poder trazer a discussão da matéria nesta comissão. Muito obrigado. Senhor presidente. Continua em discussão, parecer. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Valdir Cobalcini com a palavra, em seguida o deputado Darcy de Matos. Valdir Cobalcini é mais deputado mais experiente. Então... Não, é só porque eu realmente fiz. Solicitei por primeiro, mas eu gostaria igualmente, deputado presidente, fazer pedido de vistas em gabinete, para que eu possa, até por ter passado pela Secretaria de Infraestrutura, e creio, o deputado Marcos Vieira, de que eventual, com urgência, né? Não sei se há usurpação de competências, mas pelo fato de ter passado lá, creio que deva estudar melhor a matéria a fim de instruir melhor o meu voto, devido à vênia, presidente, e que já apresentou seu voto no mérito. Creio que a presença da superintendência aqui da SUDERF em substituição à Secretaria Regional, há de haver um órgão aqui que faça, que desempenhe as funções antes desempenhadas pela Secretaria Regional, mas também há que ter critérios, né, bem claros, né, sobre a sua existência. Então, me permita fazer o pedido de vista em gabinete. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, desejo fazer algumas observações sobre esse tema que eu tenho estudado há alguns anos. Deputado Marcos Vieira. A análise do deputado Marcos Vieira, sempre profunda, foi mais em cima da questão das atribuições da superintendência, enfim, mas eu quero falar também sobre isso e falar um pouquinho da importância, se o presidente me permite, da regulamentação das regiões metropolitanas de Santa Catarina. Primeiro, essa casa debate esse tema, deputado Zenei, há 18 anos. Muito antes da nossa estada aqui. E quero saudar o prefeito Juliano, que está aqui com a Circe, esse prefeito de Heliópolis. E às vezes quando a população reclama um pouquinho da gente, eles têm uma certa razão da nossa lentidão. E nós instituímos em 2011 11 regiões metropolitanas em Santa Catarina. E no ano de 2015 foi regulamentada a região metropolitana da Grande Florianópolis. Com razão, trata-se da capital. E nós estamos trabalhando já há alguns anos para tratar da regulamentação da região metropolitana de Joinville. Tem um projeto de minha autoria com vício de origem, mas que proporcionou o debate nessa casa sobre esse tema, que tramita. E acertamos um cronograma com o deputado Jean Cúmulo. A Casa Civil deverá mandar até junho o projeto de Joinville para essa casa e até o final do ano de Blumenau. Por entender que essas três regiões, Florianópolis, Blumenau e Joinville, reúnem condições técnicas para que se possa criar, regulamentar uma região metropolitana com a superintendência que possa oferecer algum serviço à comunidade. Dito isso, e nós sabemos, deputado Marcos Vieira, senhor presidente, que até o ano de 2016, a atitude de criar uma região metropolitana dependia do desejo, da opinião pessoal do prefeito, do governador ou de parlamentares. Mas em 2016 aconteceram dois fatos novos. Uma decisão do Supremo no Rio de Janeiro que envolvia lá saneamento, e que essa decisão foi na linha da tese regional, de região metropolitana, e a Lei 13.089, do Estatuto da Metrópole, que passou no Congresso Nacional despercebidamente. Aliás, as coisas importantes nesse país se falam um pouco,
Depois de meses é que fomos tomando conhecimento disso. E o Estatuto da Metrópole, deputado Mauro Nadal, talvez quem é do interior lá não esteja muito ligado à questão da região metropolitana, mas nós que somos de cidades maiores, nós temos que se envolver um pouco mais nesse tema. E o Estatuto da Metrópole exige que os governadores e prefeitos tratem de temas tais como saúde, transporte, saneamento, abastecimento de água e outros temas, reciclagem de resíduos sólidos, né? Regionalmente, o município e o Estado, sob pena de o prefeito e o governador serem penalizados. Agora é lei. Agora não é o Jean que quer, o deputado Marco que quer ou não quer, ou eu que desejo ou não. Agora é lei. Nós temos que implantar. E se fosse para falar aqui dos fatores positivos, dos avanços com a região metropolitana, podíamos falar alguns minutos a mais. Mas a região metropolitana, ela define uma postura, uma realidade, um dia a dia de pensarmos no crescimento não só da cidade-mãe, como Florianópolis, mas sim de um crescimento sustentável e planejado de todos os municípios vizinhos. Essa é a tese, né? E, por exemplo, se nós pensamos em implantar aqui na Grande Florianópolis uma usina similar àquela do Japão, que tem dezenas, para reciclar e utilizar e transformar os resíduos sólidos, o lixo, em energia, lá eles perdem só 4%, quem é que vai implantar uma usina dessa aqui? Não pode ser só o município de Florianópolis, ou de Biguaçu, de Antônio Carlos. A superintendência da região metropolitana vai buscar recursos, financiamento e vai implantar a usina. Poderíamos falar de outras vantagens. Muito bem, então nós temos que andar rápido. Nós já demoramos muito. Eu respeito a preocupação do deputado Marcos Vieira, sempre zeloso com as prerrogativas do parlamento, mas essa alteração, o governo procurou criar condições legais, e jamais o governo faria algo ilegal, né, para que a superintendência pudesse ter recursos, deputado Zenei. Não adianta você criar uma instituição se você não tem recurso, dinheiro, financeiro. E o financeiro, ele vai advir daquelas fontes que o deputado Marcos Vieira acabou de relatar. E então, a ideia é nós dotarmos a superintendência de recursos e fazer com que, com essa mudança, por exemplo, Florianópolis já possa licitar aqui a questão do transporte da capital, que está na dependência dessa alteração. Isso tem que ser dito aqui. Quer dizer, com essa alteração, Florianópolis vai poder andar, o prefeito Jean Loureiro, e a essa altura da discussão nós temos que passar longe da questão política, da bandeira política, e pensar na Grande Florianópolis. O prefeito vai tocar a licitação do transporte da capital, deputado Marcos Vieira. Quero deixar claro isso. Então, eu respeito, mas divirjo. E defendo a tese, esse projeto está aqui e aí vai uma crítica construtiva, não poderia ser diferente, ao presidente que está com esse projeto esse projeto está nessa casa 8/3/2017. Esse dia eu fui inquirido aqui, fiquei com o projeto uma semana e fui cobrado do deputado João Amin, com razão, e devolvi as vistas, numa semana. Então, faço aqui essa observação e advogo a tese de que a gente possa cumprir o regimento, né? Espero que o deputado Marcos possa devolver o projeto na próxima sessão, isso é regimental, e que a gente possa debater e votar essa alteração que é de fundamental, deputado Cobalcini também, importância para a Grande Florianópolis, posteriormente para Joinville, para Blumenau, para Criciúma, para Chapecó e assim por diante. Com a palavra o deputado João Amin. Eu também gostaria de pedir vista, presidente, já que eu não estava aqui nem em 2010, nem em 2014, quando foram criadas 10 regiões metropolitanas, em 2010, e uma região metropolitana em 2014, no estado de Santa Catarina, aprovado pela Assembleia Legislativa. Nós tivemos uma oportunidade aqui em 2015,
quando o projeto do governo do Estado transformava secretarias regionais em agências regionais. Eu confesso que eu não sei exatamente o que aconteceu na prática com relação a essa transformação, já que ontem os jornais apontavam, principalmente com relação ao relatório do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que as regionais em 2016 custaram em aluguel, apenas em aluguel, 5 milhões e 600 mil reais. Mas é uma bela oportunidade também para pedir vista, para se aprofundar na matéria e trazer essa discussão novamente aqui, já que o governo do Estado vem fazendo modificações em 2010, 2014, 2015 e agora em 2017. E a questão dos custos e das prerrogativas de regiões metropolitanas. Hoje, Chapecó vai no Ministério da Cidade pedir uma verba para mobilidade, toda a região é estudada através de um financiamento. Criciúma vai pedir recurso para a saúde, toda a região metropolitana é estudada e os financiamentos são dados ou não. Então é muito importante a gente discutir isso aqui e com certeza em uma semana a gente vai poder se aprofundar nessa matéria importante. E também gostaria, só aproveitando a palavra, de cumprimentar o vereador Dioclésio, presidente da Câmara de São Francisco do Sul, e em nome dele todos os vereadores que se encontram aqui, com certeza a gente vai se ver daqui a pouco na audiência pública. Sejam bem-vindos, vereadores. Com a palavra, Presidente, deputado Dirceu Leste. Eu gosto muito dessa discussão do desenvolvimento regional. Estou convencido de que o Brasil necessariamente precisa avançar muito nesse debate. E, infelizmente, aqui nós estamos, em vários momentos aqui nessa casa, meio fazendo de conta, né, do debate de desenvolvimento regional. Eu acredito, senhor presidente, essa casa precisaria criar talvez um grupo de trabalho, uma subcomissão, algum espaço para elaborar sobre isso. Elaborar profundamente sobre a ideia. Porque eu tenho contradições, desde a questão das secretarias chamadas de desenvolvimento regional, mas que não deram conta dos desafios que as grandes regiões de Santa Catarina têm, porque elas são bastante distintas, têm grandes diferenças, e elas precisam, entre si, discutir a sua estratégia, o seu futuro. E a tese de região metropolitana de integração que nós temos no Brasil. Quer dizer, a ideia do projeto que nós construímos aqui, integrando todos os municípios de Santa Catarina e região metropolitana, na minha avaliação, tem que se dar um outro nome a isso. Não é região metropolitana. Dizer que Saudades é região metropolitana de Chapecó, eu não vou dizer. Então tem que dar um outro nome a isso, mas não é. Nós temos uma tese no Brasil e um conceito de região metropolitana onde várias cidades, vários municípios têm uma integração ou praticamente se divide, né, no coletivo, nas grandes ações, seja saneamento, seja transporte, seja mobilidade, outros temas aí que vêm pela frente. Então, eu acredito que a ideia de Florianópolis ela é importante. Eu vou pedir vista e acredito que o projeto é importante, ele precisa avançar, porque aqui, de fato, nós temos uma região integrada de vários municípios, que é a Grande Florianópolis, e precisa ter ações para isso. Eu tenho dúvida de outras regiões metropolitanas de Santa Catarina, que, de fato, tem esta concepção histórica da região metropolitana, como tem outras cidades, a Grande Porto Alegre, ou mesmo Curitiba, ou mesmo São Paulo, que são várias cidades que fazem divisa na área urbana e que tem esta região. Então, eu também peço vista e entendo de que o projeto precisa andar aqui. Se ele tem esta importância que o deputado Darcy levanta aqui, nós precisamos fazer andar, porque acredito que esta região precisa muito se integrar nos grandes desafios, nas grandes demandas que tem aqui, especialmente o transporte, mas tem outros, saneamento, tem outros temas que precisam se integrar. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Marcos Vieira. Só para finalizar, eu gostaria que todos os senhores deputados se atentassem bem para o projeto. É um verdadeiro cheque em branco. Parcelamento de solo, compensação ambiental, assinatura de contratos. Mas vou me manifestar oportunamente, senhor presidente. Senhores Pela parlamentares. ordem, senhor presidente. Ouço o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, três observações bem rapidamente. Primeiro, deputado Cobalcini,
nós parlamentares poderemos ter dúvidas com relação a atitudes do Executivo no dia a dia com relação à região metropolitana, deputado Marcos, e com relação a qualquer outra secretaria. Mas a missão do Parlamento é exatamente, deputado Marcos, fiscalizar e legislar, né? Então nós vamos, com certeza, se o Poder Executivo tomar alguma atitude que não seja legal, além da imprensa, além do Judiciário, do Ministério Público, nós, Parlamento, vamos fiscalizar o Poder Executivo. Então, esse argumento, no meu entendimento, é redundante. Segundo, viu, deputado Dirceu, só para clarear aqui, na verdade, todo o estado de Santa Catarina está contemplado nas 11 regiões metropolitanas. Mas os municípios que farão parte da região metropolitana, todos estão contemplados, mas os municípios que farão parte efetivamente são aqueles que estão conurbados. Ou praticamente conurbados, como Piém, Curitiba, está a 60 quilômetros de Curitiba e faz parte da região metropolitana de Curitiba. Quer dizer, então, não está tão conurbado assim Piém. Isso é fato. Eu disse isso para o Cássio Taniguchi. Porque qual foi o motivo que incluíram? Redução na tarifa de telefonia. Bom, os municípios que estão mais distantes da cidade principal, deputado Dirceu, eles estão contemplados como área de expansão. E aí nós fizemos certo contemplando todos. Saudades, parece que o senhor se referiu aqui, hoje não está conurbado. Mas daqui a 20, 30 anos poderá estar, né? Então nós estamos perdendo tempo e dinheiro. Por quê? Porque se tivermos a região metropolitana lá de Joinville, por exemplo, ou de Chapecó, para começar o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida vai ser maior. Então, sabe, tem outras vantagens. Então nós estamos... E tem inúmeros programas federais que são gestados e que são destinados especificamente para regiões metropolitanas. E nós ficamos fora desses programas. E para concluir, o deputado João Amin foi assim até cauteloso, né? Esperava que ele fosse um pouco mais adiante quando se referia às ADRs. Olha, eu estou aqui como líder do governo e vou dar minha posição aqui muito sincera. Ser governo, como diz o deputado Gelson Merizio, não significa concordar com tudo aquilo que o governo faz. As secretarias regionais foram uma coisa ruim? Não, muito boa. Mas no decorrer desses 10 anos, elas cumpriram o seu papel. O mundo muda, se moderniza, avança, evolui. Deputado Cobalcini. O saudoso governador Luiz Henrique da Silveira tinha razão quando criou as secretarias regionais, tanto é que ele ganhou 2 eleições com essa tese da interiorização, etc, etc, etc. Ponto. Mas passaram-se 10 anos, o mundo mudou. Então o governador Colombo transformou em ADR, suprimiu cargos, economizou e está na hora de nós pensarmos em extinguir as ADRs. Essa é a minha tese. E aí a ideia que foi suscitada é boa. As superintendências das regiões metropolitanas podem, em parte, substituir as ADRs. Então, essa é a minha tese, talvez discorde do governo, e tenho certeza que grande maioria dos parlamentares dessa casa tem essa tese com relação às ADRs de Santa Catarina. Senhor presidente, apenas a palavra ao deputado Valdir Cobalcini. Fazer uma observação, deputado Darcy, nada contra o mérito do projeto. Mas quem sabe a superintendência da região metropolitana pudesse fazer os estudos, estabelecer as políticas e não a execução. Eu tenho dúvidas da capacidade, não técnica, do superintendente, que foi prefeito de Curitiba, não tenho dúvidas em relação a isso. Mas eu confesso que eu não sei qual é a estrutura, qual é o quadro de pessoal que dispõe a região metropolitana para fazer execução de obras de mobilidade urbana, obviamente que importantes, que incluem a maioria dos municípios, se não a maioria, mas Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, pelo menos esses, que são recursos de grande monta, execução de muita complexidade. E aí,
deputado Marcos Vieira, vem a preocupação, por que não órgãos, né, que já têm a competência, né, para a execução, que têm capacidade técnica, que têm quadro pessoal, por que não esses órgãos executar aquilo que foi determinado pela Superintendência da Região Metropolitana, obviamente que em comum acordo com todos os municípios. E aí me parece que essas discussões também passam, não apenas em termos de governo do Estado, por um órgão, mas também envolvendo outros órgãos nessas decisões. Mas me parece, salvo o melhor juízo, de que a região metropolitana deva fazer os estudos, fazer os projetos, mas a execução se garante àqueles que têm a competência técnica e legal para tanto. Essa é uma preocupação que eu tenho. Continua em discussão. Senhores parlamentares, então, gostaria de sugerir aqui, como a matéria está em regime de urgência, sugerir, então, já que vários senhores parlamentares pediram vista, fazer vista coletiva ao projeto de lei, para que todos possam, então, analisá-lo até a próxima semana e, desde já, assumir o compromisso aqui dos senhores parlamentares de que iremos votar na matéria, então, na próxima semana. Assim, todos têm a possibilidade de fazer análise e apresentar o seu voto vista. Senhor presidente. Mauro, gostaria de fazer uma colocação? É um projeto muito polêmico, nós vimos aí vários pontos de vista acerca do tema. O fato de Vossa Excelência conceder vista coletiva não vai me permitir uma análise mais aprofundada do voto que será apresentado na próxima sessão. É um voto vista, por exemplo. Eu não vou ter o prazo suficiente para apreciar este voto e emitir a minha conclusão, se fico com o voto do relator ou com o voto vista, porque é uma matéria complexa. A menos que Vossa Excelência, a partir da semana que vem, nos conceda também mais um período de uma semana para a gente analisar os votos que forem oferecidos, porque, em tese, pelas ponderações, eu acredito que nós teremos algum voto vista sendo oferecido. E a matéria, como frisei, é complexa e vai demandar estudos. É que, regimentalmente, nós temos uma sessão ordinária daí para fazer o pedido de uma reunião ordinária para a questão dos votos vistos, né, deputado? Então, na próxima sessão será analisado o voto do relator. Caso este seja rejeitado, aí passa-se a análise do voto vista de Vossas Excelências e tenho certeza que nós teremos tempo na reunião para poder discutir o assunto. Minha sugestão, então, senhor presidente, é que este assunto, quebrando evidentemente toda a organização aqui da comissão, fique pautado já como o primeiro tema a ser discutido na próxima reunião. Ok. Para que nós possamos ter o tempo suficiente para exaurir toda a discussão. Exatamente. Se houver necessidade, a reunião inteira. Exatamente, obrigado. Ok. Mas eu quero retomar, o Mauro levanta um assunto que talvez o Marcos possa nos ajudar nisso. O Mauro tem uma certa razão. Por exemplo, hoje nós tomamos conhecimento da apresentação desse relatório, favorável ao projeto de lei. Aí talvez eu esteja falando até contrário do governo, que suscitaria mais uma semana, mas temos que ser justos. Então, mas hoje, se o voto do relator for rejeitado, deputado, nós teremos aí a reunião toda para discutir o assunto e aí, sim, se houver vários votos vistas, aí quem sabe conceder. É aí que eu quero chegar. Mas com a rejeição do voto do relator. Então hoje, viu, deputado Marcos, o senhor que é especialista, o Mauro tem razão, tomamos conhecimento do voto vista do deputado Jean, presidente dessa comissão, favorável ao projeto. Bom, durante essa semana, o deputado Mauro, vamos utilizá-lo como exemplo, vai estudar esse parecer favorável. Mas se na sessão que vem o voto vista alterar o projeto, nós teremos um cenário novo. Daí, teoricamente, o deputado Mauro tem razão, que caberia vistas do voto vista, porque é um cenário novo, nós teríamos que estudar, ter mais uma semana, deputado, para estudar esse cenário diferente. Quer dizer, é isso, presidente, ou não? Essa é uma hipótese, né, presidente? É uma hipótese que eu acho que pode ser discutida com a sua permissão aqui. Mas eu prefiro que vote na sessão seguinte. Deputado, líder do governo, eu aprendi com meu pai em casa, cada dia uma agonia. Então, hoje nós estamos aqui discutindo o voto do relator, Vossas Excelências têm o prazo para fazer análise do voto do relator. E como há praxe desta comissão, se houver consenso de todos os membros e o bom senso assim o indicar, não haverá problema nenhum. Vencido, ou seja, rejeitado o voto do relator,
Claro que nós teremos que haver uma necessidade de tempo para discutir o voto vista. Isso é algo que aqui nesta casa fazemos de praxe e de bom senso, a própria colocação do deputado Mauro traz nesse sentido. Mas, regimentalmente, neste momento, existe o prazo, vamos fazer análise regimental até a próxima reunião. Caso haja consenso, a gente pode sim prolongar por mais uma semana. Senhor presidente. Mas, regimentalmente, a decisão é que na próxima semana estará pautado, por sugestão do deputado Zenei, como primeiro item para análise do voto do relator e apresentação dos votos vistas. Senhor presidente, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de saber, senhor presidente, além da Comissão de Constituição e Justiça, quais outras comissões deverão ter a tramitação do presente projeto de lei. Consulto o deputado líder do governo que está com o projeto em mãos. Além da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado está programado Justiça, para... Finanças e Transporte. Não entendi? Justiça, Finanças e Transporte. Bem, no meu entendimento, não cabe transporte. É serviços públicos, administração e serviço público, no meu entendimento. Regimentalmente, o correto é a Comissão de Finanças. Poderia, na verdade, o regimento diz que ele tem que tramitar em, no mínimo, 2 comissões de mérito. Nada obsta de tramitar em 4 comissões. Nada obsta, né? Até entendo de que, prioritariamente, a Comissão de Finanças, Comissão de Administração e Serviço Público, pode ser agregado como Comissão de Mérito, Comissão de Transporte, pode também a Comissão de Economia, né? Também pode, né? No meu entender. Mas o que eu quero aqui alertar os senhores deputados é que um projeto de lei dessa magnitude, dessa importância, que mexe com o código de postura dos municípios, no caso do parcelamento de solo, né? Compensação ambiental, né? No meu entendimento, senhor deputado, não tem como mesmo tramitar isso em regime de urgência em apenas 45 dias. E mais, o nosso regimento diz que são 20 dias corridos na Comissão de Constituição e Justiça e 10 dias nas demais comissões. Vamos lá. É importante esse projeto de lei? Mas qual a importância dele para se avocar o regime de urgência desse projeto de lei? Perguntas, por exemplo, os prefeitos municipais da região metropolitana da Grande Florianópolis foram consultados? É uma pergunta importantíssima. As secretarias de Estado que estão sendo usurpadas a sua competência, como, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que tem usurpação de competência, foi consultada? A Fátima foi consultada? Outros órgãos do Estado foram consultados? Eu já vi tramitar projetos de lei nesta casa, em que depois se reconheceu no Poder Executivo de que outros órgãos não foram ouvidos. A SCPA, por exemplo, foi ouvida? Então, já citei 3 órgãos: SCPA, Fátima, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Secretaria da Fazenda, porque tem vinculação de receita, as prefeituras municipais, ou simplesmente esse projeto de lei tem por objetivo de agregar poderes em torno de 1 ou 2 pessoas. Isso tudo nós temos que discutir nesta casa. A própria usurpação de competência desta casa. Então, um projeto de lei extremamente importante, dos mais importantes, né, que, no meu entendimento, não há como fazer a sua tramitação em 45 dias nesta casa. E a questão, para finalizar, é o seguinte, que ainda que eu pergunto: a tramitação desse projeto de lei dentro do Poder Executivo deu-se em 45 dias? Ou levou-se muito mais tempo? Então, são esses questionamentos que eu levanto no dia de hoje e que, a partir de então, nós vamos passar a discutir sobre esse projeto de lei. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Darcy, em seguida o Senhor deputado presidente, João Min. O deputado Marcos Vieira sabe melhor do que todos nós, ele é muito estudioso, que aqui nós discutimos a fundamentação legal, deputado Marcos Vieira. O senhor está discutindo mérito. Esse projeto vai para a sua comissão que Vossa Excelência preside para discutir o mérito. Aqui Não, eu só quero concluir. O senhor já falou 4 vezes, agora eu preciso concluir, deputado Marcos Vieira. A palavra do deputado Darcy. Então, o senhor sabe muito melhor do que eu, claro que estrategicamente aborda, e agradeço a sua preocupação com o governo. O senhor está me ajudando com o líder do governo, o senhor está preocupado com a...
com a articulação da Casa Civil, com as secretarias. Obrigado, parabéns, acho que é isso. Óbvio que a Casa Civil vai mandar um projeto dessa magnitude sem ouvir a secretaria que Vossa Excelência colocou. Óbvio que não. O senhor sabe que não. Né? E, claro que estranha a sua preocupação com o governo, nesse momento. Mas agradeço sua preocupação com o governo, com a sintonia do governo, se ouviu as secretarias. Sei que seu pronunciamento não é nesse objetivo, mas agradeço. Então, aqui é fundamento legal. Vai para a Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Não é só transporte, sabe, desenvolvimento urbano. Então, nós vamos ter tempo para tratar do mérito. O deputado Marcos Vieira aqui tentou tratar do mérito, e aqui não é mérito, aqui é fundamento legal, e todos nós sabemos disso. Senhores parlamentares, eu vou pedir a gentileza de Vossa Excelência, porque nós temos várias matérias para tratar também no dia de hoje. Vou conceder novamente a palavra ao deputado João Amin, até porque todos estão começando a repetir a palavra nesse tema, então eu vou pedir ao deputado João Amin que faça a sua palavra e no final eu encerro para que a gente possa então discutir vista coletiva e aí passar a próxima matéria, certo, senhores? Com a palavra, deputado João Amin. Questionamentos feitos ao governo são realmente muito importantes, até para o esclarecimento da matéria. O deputado líder do governo já se manifestou com relação à Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Há muito tempo a comissão não está presa a assuntos relacionados apenas ao transporte e vem há 2 anos e meio discutindo questões metropolitanas de desenvolvimento urbano. Então, tem tudo a ver essa matéria que trata sobre a região metropolitana da Grande Florianópolis ser tratada na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Casa. Senhores parlamentares, coloco em discussão, então, a pedido de vista coletivo, em votação, pedido de vista coletivo a todos os parlamentares até a próxima reunião, seguindo sugestão do deputado José Neascari, de que seja a primeira matéria a ser pautada, então, da próxima reunião. Em votação, ok? Todos favoráveis. Vista coletiva, então, da matéria a todos os parlamentares. E aí nós começamos a tramitação na próxima reunião com esta matéria. Senhores parlamentares, seguindo a pauta do dia, né, trago aos senhores parecer a medida provisória 211/2017, de autoria do Governo do Estado, que revoga a linha D do inciso 10 do artigo 28 da Lei 16.940 de 2016, que altera a legislação de que trata dos fundos especiais, que menciona e estabelece outras providências. Conforme exposição de motivos, subscrita pelo secretário de Estado da Fazenda, a partir da revogação do inciso 3º, 4º, parágrafo 3º, 4º e 5º do artigo 8º da Lei 13.336/2005, as contribuições financeiras ao Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao Esporte, o CEITEC, tiveram uma drástica redução. Segundo o secretário, as áreas de esporte, cultura e turismo estão elencadas na Constituição Federal como áreas nas quais o poder público deve incentivar e ter forte atuação, apontando a atuação do poder público no aporte de recursos financeiros para diversos projetos apresentados pela sociedade nas referidas áreas, entre as quais o edital Elizabeth Anderle e a promoção dos joguinhos e dos jogos abertos de Santa Catarina. Destaca ainda o secretário que o setor turístico é um dos mais importantes pilares da economia catarinense, gerando milhares de empregos e renda para famílias em todo o território catarinense, sendo, em suas palavras, gerador de riqueza e integração entre os povos. De outro vértice, o secretário justifica o restabelecimento dos mencionados dispositivos desde 24 de novembro de 2015, reportando-se a vigência da medida provisória 205 de 2015, que os revogou originariamente. Nesse viés, a consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda, COJUR, em seu parecer de número 151/2017, datado de 4 de abril de 2017, quanto à previsão expressa pela norma de repristinação, apontou ser esse requisito obrigatório para que uma norma tenha sua vigência restabelecida por uma terceira norma, anotando ser esta a interpretação do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro, o qual prevê o salvo disposição em contrário
a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Para repristinar as disposições contidas nos parágrafos 3º, 4º e 7º do artigo 8º da Lei 13.336, de 8 de março de 2015, a medida provisória em comento vem formada com 2 artigos quais sejam. Item primeiro, o artigo 1º revoga a linha D do inciso 10 do artigo 28 da Lei 16.940, de 24 de maio de 2016, para restaurar os citados dispositivos. E o artigo 28 trata da entrada em vigor da MP, estabelecendo que produzirá efeitos a contar de 25 de novembro de 2015. Nesse sentido, entendo que o argumento de que com a revogação dos parágrafos 3º, 4º e 7º do artigo 8º da Lei 13.336, de 8 de março de 2015, as contribuições financeiras ao Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao Esporte, o CEITEC, tiveram uma drástica redução, impactando negativamente os investimentos em projetos culturais, turísticos e esportivos, uma vez que se inviabilizou a possibilidade de o contribuinte aplicar um volume de recursos maior que o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 8º da citada Lei 13.336 de 2015. É pertinente e demonstrada a relevância e a urgência de dispor sobre a matéria na forma de medida provisória em referência. Sendo assim, no que tange à constitucionalidade da matéria, não vislumbro qualquer óbice à admissão integral da presente medida provisória por esta Casa. Ante o exposto, voto pela admissibilidade total da medida provisória 211/2017. Em discussão, o parecer pela admissibilidade total. Não havendo quem queira discutir. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dirceu. Eu quero, inclusive, aqui compreender melhor. Primeiro, novamente, por medida provisória. Está virando costume aqui governar com medida provisória. Segundo, entender melhor, um ano acaba com os fundos, outro ano cria. Então, passou aqui a MP 205, que acaba com os fundos e agora recria os fundos. Eu queria entender isso um pouco melhor, o que tem e tal. Mas, como é a admissibilidade, nós vamos discutir isso nas devidas comissões, mas eu, de pronto, já me abstenho de votar, porque entendo que tem muita confusão aí que nós precisamos entender melhor. Obrigado. Em votação, continua em discussão o parecer pela admissibilidade. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis pela como estão, aprovado o parecer pela admissibilidade com a abstenção do deputado Dirceu Dresch. Senhores parlamentares, tenho aqui pedido de diligência a PEC 17.7/2015, de autoria do deputado João Amin e outros, que acrescenta os parágrafos 7º e 8º ao artigo 128 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Analisando os autos, constatei que a matéria versada diz respeito à arrecadação do ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, pelos municípios, utilizando como base as informações do Banco de Dados da Secretaria de Estado da Fazenda relativas ao recolhimento do ICMS nas operações com cartões de crédito e débito, o que, segundo a justificativa apresentada, é expressamente previsto no artigo 37, inciso 12º da Constituição Federal e no artigo 199 do Código Tributário Nacional. Diante dessa questão, senhores parlamentares, este relator solicita um requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim de caminhe os autos para manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. Em discussão, o requerimento pelo diligenciamento à matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado o requerimento de diligência à matéria. Também trago, senhores parlamentares, parecer a proposta de emenda à Constituição número 2/2017, de autoria do deputado João Amin e outros.
Trata-se de proposta de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, tendo como primeiro subscritor o deputado João Amin, com o propósito da nova redação ao parágrafo 5º do artigo 13º da Carta Magna do Estado de Santa Catarina, para o objetivo de vedar a alienação superior a 49% das ações ordinárias da Casan, que implique a troca de controle acionário da companhia. Justificou a PEC em razão da importância estratégica da empresa pública em referência à consequente necessidade de vedar a sua privatização. A matéria foi lida no expediente da sessão do dia 15 de março de 2017 e ato contínuo encaminhado a esta comissão, ocasião na qual avoquei a relatoria. O voto, senhores parlamentares. Nesta fase processual, é incumbência desta comissão, de acordo com o artigo 265 caput do Regimento Interno, apreciar preliminarmente a presente proposta de emenda à Constituição quanto à sua admissibilidade. Nesta esteira, verifico quanto à forma que restou cumprido o requisito constitucional do artigo 49, inciso 1º da Constituição Estadual. Reproduzido no artigo 264, inciso 1º do Regimento Interno, vez que a presente proposta vem subscrita por mais de 1/3 dos membros da ALESC. Também não existe no Estado de Santa Catarina as limitações circunstanciais à tramitação da proposta de emenda à Constituição iniciados nos parágrafos 1º do artigo 49 da Constituição Estadual, quais sejam intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. Finalmente, registra-se que, quanto às limitações materiais para o prosseguimento do feito, nos termos do artigo 49, parágrafo 4º, inciso 1º e 2º da Constituição Estadual, e também no artigo 268, alíneas itens 1 e 2 do Regimento Interno do Estado, o texto proposto parece-me apto à tramitação nesta Casa Legislativa, uma vez que não fere princípio federativo e não atenta contra a separação dos poderes. Desta forma, senhores parlamentares, o relatório é pela admissibilidade da proposta à emenda à Constituição de número 2.0/2017, de autoria do eminente deputado João Amin e outros. Em discussão. Quero cumprimentar o deputado João Amin pela iniciativa. É importante que nós tenhamos aqui nesta casa deputados que se preocupam e trabalham nessa perspectiva de manter as nossas empresas públicas. Nós, na época, eu era líder da bancada, quando veio aqui o projeto para possibilidade de venda de 49% das ações da Casan, nós fomos totalmente contrário a essa iniciativa, porque a Casan é uma empresa dos catarinenses, tem recebido importantíssimos investimentos, tanto do PAC, do saneamento a nível nacional, quanto os investimentos de recursos aqui da população de Santa Catarina, do Estado. Então, esta empresa, ela pode sim avançar mais e Santa Catarina está muito aquém da sua necessidade, das perspectivas de investimento em saneamento. E nós também acompanhamos os municípios que privatizaram o processo de saneamento e da água do município, não tem condições de fazer os investimentos que precisam ser feitos. Então, uma empresa que nem a Casan tem condições, tem experiência, tem estrutura para fazer e atender os grandes desafios que Santa Catarina precisa. Embora aqui tem que ter ousadia, tem que avançar, porque não é possível que nós continuamos aí com uma demanda violentíssima, né, na questão principalmente do saneamento, mas e outros desafios que a Casan também tem. Então, parabenizo o deputado João Amin, nós vamos com certeza permitir que a PEC tramite e depois nós vamos estar discutindo o mérito e também contribuir nesse debate que para nós é extremamente importante. Obrigado. Senhores parlamentares, continuem em discussão o parecer pela admissibilidade da PEC 02.0/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado o parecer por unanimidade. Presidente, só quero apenas declarar voto. Declaração. João Amin. Só fazer um registro, primeiro agradecer as palavras do deputado Dirceu e também aos 26 parlamentares que assinaram a PEC e tiveram a preocupação maior
de dar oportunidade a essa matéria ser debatida. Nem todos os 27 que assinaram, teoricamente, são contra a privatização, mas deram oportunidade para a PEC agora, na Assembleia Legislativa, ter a sua discussão adequada. Por isso, apenas para registrar e agradecer. Obrigado. Senhores parlamentares, trago parecer ao projeto de lei 117.2/2017, de autoria do Governo do Estado, e que autoriza a permuta de imóveis nos municípios de Caçador, Chapecó, Mafra e São Carlos. Faço a descrição dos imóveis descritos no referido projeto de lei. Primeiro, uma área de terras contendo 3.000 metros quadrados com benfeitorias localizadas no município de Caçador, conforme certidão 11.270 no registro de imóveis da comarca de Caçador, cadastrado sob o número 02200 no sistema de gestão patrimonial da Secretaria de Estado da Administração, avaliado no valor de R$ 1.580.000. Esse é em Caçador, contendo 3.000 metros quadrados, avaliado em R$ 1.580.000. Segunda área, contendo 3.400 metros quadrados, sem benfeitorias, localizado no município de Chapecó, matrícula 79.644, no registro de imóveis da comarca de Chapecó, cadastrado sob o número 203 do Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado de Administração, avaliado no valor de R$ 5.960.000. Então, senhores parlamentares, este item segundo tem 3.400 metros quadrados e possui benfeitorias e está no município de Chapecó. A terceira área do projeto de lei tem terras com 1.038,53 metros quadrados com benfeitorias localizadas no município de Mafra, com uma certidão de número 20.309 no registro de imóveis da comarca de Mafra, conforme certidão, cadastrado com o número 815 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração, avaliado em R$ 1.700.000. Então, este imóvel fica em Mafra, tendo uma metragem de 1.038,53 metros quadrados, avaliado em R$ 1.700.000. E o quarto imóvel, uma área de terras contendo 1.000 metros quadrados, localizadas no município de São Carlos, com certidão de número 18.631 e registro patrimonial do Estado com número de 4.563, avaliado em R$ 440.000. Ou seja, 1.000 metros quadrados valendo R$ 440.000, com benfeitorias não averbadas no município de São Carlos. Os imóveis de que trata o projeto de lei são permuta pelos imóveis de propriedade da companhia, são permutados pelos imóveis de propriedade da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, da SIDASC, abaixo descritos. Primeiro, parte do edifício Embaixador, localizado no município de Florianópolis, contendo 22 salas comerciais e 8 garagens, avaliado em R$ 9.240.000. Segundo item, áreas com terras contendo 65.530 metros quadrados, localizados no município de São Francisco do Sul, avaliado em R$ 440.000. Essa permuta, né, dos itens iniciais lidos por esses dois itens que são da SIDASC, de acordo com o artigo 4º do projeto de lei, tem por finalidade a instalação das agências regionais da SIDASC nos imóveis descritos nos incisos do caput do artigo 1º. Segunda, a instalação de sede da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação e de outros órgãos estaduais nos imóveis descritos no inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º. Inciso 3º, a regularização fundiária do imóvel descrito no inciso 2º do parágrafo único do artigo 1º. Aos autos estão acostados os laudos de avaliação feitos por engenheiros da Diretoria de Gestão Patrimonial, os quais demonstram a equivalência de valores
entre os bens a serem permutados e as respectivas matrículas dos imóveis, certificando os respectivos proprietários, bem como as certidões de inteiro teor dos imóveis. A analisar os autos, consta-se que a matéria analisada vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à hipótese dos autos. Vale dizer, projeto de lei ordinária, vez que não reservado constitucionalmente à lei complementar, sobretudo a teor do artigo 57 da Constituição Estadual, bem como foi deflagrado por titular de competência, que é o governador do Estado. Demais disso, a proposição legislativa explica os imóveis a serem permutados, suas matrículas nos cartórios competentes, a finalidade a que se destina a permuta, assim como o interesse público a ser satisfeito. Neste contexto, o projeto de lei está em conformidade com a Lei Estadual 5.704, de 28 de maio de 1980, que regula a espécie, especificamente o inciso 3º do artigo 3º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública. Portanto, no que diz respeito aos pressupostos da constitucionalidade e legalidade, o projeto revela-se apto à sua tramitação regimental. Quanto aos demais aspectos de observância obrigatória por parte da CCJ, igualmente não vislumbro nenhum óbice de prosseguimento do feito. Pelo exposto, senhores parlamentares, voto pela aprovação ao projeto de lei 0117.2/2017 no âmbito desta comissão. Em discussão, o parecer. Senhor presidente, com a palavra o deputado Dirceu. Com certeza, com um conjunto de medidas e ações, permutas, nós queremos, e documentos são fartos, pelo jeito, né? Você está com pacotes de papéis em cima da mesa, então nós queremos pedir vista em gabinete para poder expressar o nosso voto. Obrigado. Mais algum parlamentar gostaria de solicitar vista em gabinete? Então, vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Senhores parlamentares, também trago o parecer ao projeto de lei 116.1, que também é de autoria do Governo do Estado e autoriza a permuta de imóvel no município de São José e estabelece outras providências. Esse projeto de lei trata do seguinte imóvel. No seu parágrafo 1º do artigo 1º, prevê que o imóvel de que trata o projeto de lei será permutado por imóveis de propriedade da União, com as seguintes especificações. Um imóvel com área de 9.372.685,69 metros quadrados, avaliado em R$ 2.810.000, compostos dos seguintes imóveis. Imóvel com área, além disso também, imóvel com área de 5 milhões... Dentro deste imóvel, senhores parlamentares, e tem um imóvel com área de 5.408.784 metros quadrados, registrado na comarca de Laguna, um imóvel com área de 518.200 metros quadrados, um imóvel com área de 2.424.850 metros quadrados. Registrado nos imóveis também na comarca de Laguna. E um imóvel de 1.020.851 metros quadrados. Também no município de Laguna. Aí também tem o item 2º, que fala do imóvel com área de 150.000 metros quadrados, registrado na comarca de São Joaquim, avaliado por R$ 90.000. E tem um terceiro imóvel com área de 1.661 metros quadrados e 32 decímetros quadrados, avaliado em R$ 2.710.000, registrado na comarca de Itajaí, pois esse imóvel possui benfeitorias. E além disso, também um imóvel com área de 4.129 metros quadrados, registrado na comarca de Florianópolis, também com benfeitoria, avaliado em R$ 14.710.000.
Vamos lá, senhores. São muitas áreas, então faço a leitura aqui para os senhores. Já o parágrafo 4º do artigo 1º estabelece que caberá ao Estado promover a retificação da área do imóvel descrito no caput do artigo 1º, conforme apurado no laudo de avaliação elaborado juntamente à Secretaria de Estado de Administração e à Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Santa Catarina, no qual se constata que o referido imóvel possui uma área total de 112.456,23 decímetros quadrados, composto pelas seguintes partes: uma área de 57.000, ocupada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma área de 18.000, ocupada, sobre a qual foi construído um trecho da Rodovia Federal 101, e uma área de 36.000, ocupado pela Polícia Rodoviária Federal. Os autos estão acostados os laudos de avaliação feitos por uma comissão mista de avaliação por engenheiros do Estado e engenheiros da Secretaria de Patrimônio da União, havendo equivalência de valores entre os bens objeto da permuta a ser realizada. De acordo com o artigo 2º, a permuta tem as seguintes finalidades: a regularização da ocupação pela União do imóvel descrito no caput do artigo 1º, a manutenção de um horto florestal a ser incorporado ao Parque Estadual da Serra do Taboleiro, a construção de um portal turístico no imóvel descrito no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 1º, a instalação de serviços na área de saúde no imóvel descrito no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 1º e a ocupação por órgãos do Estado do imóvel descrito no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 1º. Todas as questões estão analisadas, ele foi feito de forma constitucional, os senhores parlamentares, todos os aspectos analisados, portanto, no que diz respeito aos pressupostos da constitucionalidade e legalidade, o projeto revela-se apto à sua apreciação regimental. Quanto aos demais aspectos de observância obrigatória por parte desta CCJ, igualmente não vislumbro nenhum óbice ao prosseguimento do seu feito. Pelo exposto, com base no inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei 116.1/2017 no âmbito deste colegiado. Ou seja, senhores, trata-se de projeto de lei de permuta entre o Estado e a Secretaria de Patrimônio da União. Em discussão? Senhor presidente, eu quero visto também em gabinete. Visto em gabinete também? Ok, deputado. Mais um deputado gostaria de solicitar visto em gabinete? Visto em gabinete é o deputado Dirceu Dresch, que hoje leva muito papel junto. Senhores parlamentares, pela ordem de chegada, ainda falta só, solicito aos senhores parlamentares, até por uma sugestão do autor da matéria e também de alguns parlamentares que gostariam de discutir melhor o projeto de lei que está em pauta do deputado Gelson Merizio, que dispõe sobre o Estatuto das Polícias Militares do Estado de Santa Catarina e de outras providências, comunico a retirada de pauta da matéria. Senhores parlamentares, pela ordem de chegada, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, eu de pronto retiro de pauta o projeto de resolução 001.2/2017, em que é autora a deputada Luciana Carminati. Passo então ao relatório e volto aos seguintes projetos de lei em meu poder, senhor presidente. O primeiro deles trata-se do PL, o 0065.7/2017, que dispõe sobre o dever de os bares, restaurantes, cafés, hotéis, casas de show e estabelecimentos similares fornecerem gratuitamente água potável aos seus clientes. O autor da matéria é o meu colega de bancada, o eminente deputado Serafim Venzon. No entanto, senhor presidente, examinando toda a documentação acostada, eu verifiquei que tramita nesta casa também o projeto de lei, o 0266.3/2016, que trata praticamente da mesma matéria. Em razão disso, o meu voto é pelo apensamento do 0065/2017 ao projeto de lei 0266.3/2016. Então, este é meu voto, senhora, pelo apensamento da matéria. Em discussão, o parecer do eminente deputado Marcos Vieira pelo apensamento do projeto de lei 65.7/2017 ao projeto de lei
266.3/2016 para tramitação e análise conjunto de ambas as matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favorável, como estão, aprovado o parecer ao pensamento. Ainda, senhor presidente, pedir diligência ao projeto de lei 0286.7/2016. O autor da matéria é o eminente deputado João Amin. E a ementa do projeto diz que institui área de ocupação urbana consolidada no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O meu voto, tendo em vista após verificação de toda a documentação, é pelo diligenciamento da matéria à Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim de que a mesma encaminhe os autos para os órgãos que entender pertinentes. Em discussão, requerimento de diligenciamento ao projeto de lei 286.7/2016. Não vendo quem quer discutir, em votação. Favoráveis, mas como estão, aprovado o requerimento de diligência. Parecer e voto ao projeto de lei 0275.4/2016, que dispõe sobre o incentivo à aprendizagem do jogo de xadrez na rede pública estadual de ensino no Estado de Santa Catarina. O autor da matéria é o deputado Patrício Destro. Da mesma forma, senhor presidente, é meritório a indicação do eminente deputado Patrício Destro via projeto de lei. No entanto, tendo em vista vício de inconstitucionalidade sob o ponto de vista material, o meu voto é pela rejeição da matéria. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 275.4/2016, de autoria do deputado Patrício Destro, que dispõe sobre o incentivo à aprendizagem do jogo de xadrez na rede pública estadual de ensino de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, mas como estão, aprovado o parecer. Era o que tinha, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem de chegada, deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, senhores deputados, eu trago inicialmente 2 requerimentos de diligência. O primeiro deles, diligência à Secretaria da Justiça e Cidadania e também ao PROCON e ainda à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes para que se manifeste nos autos do PL 131/2017, da autoria do deputado Jean Kuhlmann, que dispõe sobre o direito do consumidor ao controle e pagamento individual do seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares do nosso Estado. E o segundo requerimento de diligência, senhor presidente, é para a Secretaria de Estado da Fazenda e também para o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, nos autos do PL 130/2017, de autoria do eminente deputado, também Jean Kuhlmann, presidente desta comissão, que dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, de qualquer empresa que faça uso direto de trabalho infantil. Em discussão, os 2 requerimentos de diligência apresentados pelo deputado José Ney ao PL 130.0/2017 e ao PL 131.0/2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação conjunta, aprovado por unanimidade os 2 requerimentos de diligência. Trago também, senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 224/2015, de autoria do deputado Gelson Merizio, que foi debatido aqui na reunião passada. Eu pedi vista do projeto de lei em questão, que reconhece o município de Joinville como a capital econômica de Santa Catarina. Apresento neste momento, senhor presidente, um parecer sugerindo o apensamento desta matéria a uma outra que já tramita aqui na comissão. Analisando o sistema de acompanhamento do processo legislativo, verifiquei a existência do projeto de lei número 225/2015, que altera o artigo 4º da Lei 14.369 de 2008, que estabelece normas para o deferimento de denominação adjetiva aos municípios catarinenses. Essa proposta de 225, ela determina um máximo de 3 denominações por município. Dentro deste PL já foram anexadas, deputado da Cid Matos, 2 outras propostas. O PL 296/2015, que reconhece o município de Atalanta como cidade jardim da Mata Atlântica, e também o PL 290, que reconhece o município de São Francisco do Sul
como a capital histórica do estado de Santa Catarina e também a capital catarinense da história do mar. Ou seja, esta proposta que determina um máximo de 3 denominações para cada município, já foram pensadas 2 outras propostas. Observo que tais municípios referidos nas matérias já pensadas possuem adjetivação atribuída e que tais proposições objetivam trazer novas denominações. Por conta disso, a orientação foi, então, para a realização do apensamento. Sendo assim, considerando que este PL tem por objetivo adjetivar a cidade de Joinville, que já possui pela lei outras 3 denominações, recorro ao disposto no artigo 210 do Regimento Interno desta Assembleia. Após ouvido, evidentemente, os membros deste colegiado, solicito a tramitação conjunta das matérias com consequente apensamento do projeto de lei, que apresento parecer nesse momento ao PL 225/2016, que é este que eu referi anteriormente, que limita em 3, no máximo, as denominações por município. Deputado Zé Ney, salvo melhor juízo, o parecer do relator também já vinha nesse sentido. Então, eu vou passar a matéria, só se vocês me permitem, ao relator, para que o relator da matéria, deputado Darcy de Matos, possa, então, depois, na sua... analisar com calma o voto vista de Vossa Excelência e depois, quando o deputado Darcy estiver com a palavra, possa, então, colocar a matéria novamente em discussão, se me permitir, é claro. Se eu não estou enganado, o deputado Cobalcini também tem vista desse projeto. Então, o deputado Valdir Cobalcini também gostaria de... Eu penso, se eu concordo com você, eu penso... Como a matéria está em regime ordinário, certo. Se o relator autorizar, eu faço meu voto vista na próxima sessão. Ok? Próxima reunião. Deputado Darcy? Ok, então apensa-se o voto vista do deputado Zé Ney à matéria e o deputado Valdir Cobalcini apresentará o seu voto vista na próxima reunião. Esclarecendo, então, senhor presidente. Certo. Na verdade, a minha manifestação reforça o entendimento do relator. Exatamente, okay. É nessa mesma linha. Obrigado. Okay. Então, fica pensado o voto de vista do deputado Zé Ney, reforçando o voto de vista do deputado relator, e o deputado Valdir Cobalcini apresenta, então, o seu voto de vista na próxima reunião. Correto, deputado Valdir? Ok. Com a palavra, o deputado Zé Ney. Eu apresento, por último, senhor presidente, voto vista o projeto de lei número 364/2016, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre o dever dos supermercados e estabelecimentos congêneres localizados no Estado adaptarem os carrinhos de compras para atender às necessidades das crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, definindo ainda os termos criança, criança com deficiência e criança com mobilidade reduzida. Eu não tenho, senhor presidente, data vênia, como corroborar as razões exaradas no seu parecer, o relator da matéria, cujo entendimento foi pela rejeição da proposição, levando em conta, como base da sua argumentação, a livre iniciativa. A ótica pretendida pelo autor está relacionada, no meu entendimento de modo acertado, com a proteção e integração das pessoas com deficiência, nos termos do artigo 24, inciso 14º da Constituição Federal. Portanto, matéria afeta, no meu entendimento, a competência legislativa concorrente entre a União e os Estados-membros. Desta forma, existe a possibilidade de o Estado, como agente regulador, intervir no mercado nas hipóteses previstas na Constituição em leis editadas segundo os ditames constitucionais. No caso, exigir a modificação do padrão estrutural dos carrinhos de compra dos supermercados e congêneres com a finalidade de atender a necessidade de criança com deficiente com mobilidade reduzida é dever, sim, do legislador estadual. Este é o meu entendimento. Sendo assim, repetindo, é dever do Estado assegurar condições para solucionar esse problema da população e desenvolver medidas que promovam a adaptação dessas pessoas ao nosso meio.
Diante de todo o exposto, senhor presidente, voto pela aprovação do projeto de lei número 364 no âmbito desta comissão. Lembro, mais uma vez, que se trata de um voto vista numa matéria relatada na reunião passada pelo deputado Marcos Vieira. Senhores parlamentares, esta matéria ainda possui vista em gabinete dos deputados Dirceu Dresch e do deputado Cobalcini. Então, consulto Vossa Excelência, deputado Dirceu, se tem o voto vista também para apresentar a respeito dessa matéria, ou se pretende apresentar, quem sabe, na próxima reunião ordinária. Pode ser na próxima, senhor presidente. Da minha parte também, na próxima. Okay. Senhor presidente, O próprio relator da matéria não está presente. O voto do relator era... O voto do relator Pela rejeição. é pela rejeição ao projeto de lei. O voto visto, ora pensado pelo deputado Zenei, é pela aprovação do projeto de lei. Então fica deputado Dirceu Dresch, deputado Cobalcini, para apresentar o seu voto visto na próxima reunião. Então, até porque como o próprio relator da matéria não está presente, entendo que dessa forma fica melhor, senhores parlamentares. Deputado Zenei, ainda com a palavra. Encerrei, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Pela ordem de chegada, deputado Mauro de Nadal, torcedor da Chapecoense. Eu ia dizer pelo Verde Metropolitano, mas não dá, né? Chapecoense.